Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Um excelente dia em nome de Jesus. Vamos falar hoje a respeito de Noé, uma história bastante conhecida que todos nós conhecemos, amém? Aqui no livro de Gênesis 6:13 diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que o farei perecer juntamente com a terra. E aqui Deus dá instruções a Noé: faz uma arca de tábua de cipreste, nela fará compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 covados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 covado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos da arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Aí ele fala. Aqui Deus fala para Noé, continua falando para Noé: porque eu estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que na terra perecerá. Sabe, aqui Deus estava dando instruções para Noé de como ele ia construir uma arca, de como ele ia fazer, como que ele ia se mover para fazer a arca, o tamanho, a largura, o comprimento. Tudo isso Deus estava dando instruções para que Noé fizesse do jeito que Deus estava dizendo, do jeito que Deus estava falando. Amém? E aqui no 7, já vocês vão entender em nome de Jesus. Já tem uns dias que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ir buscar. Amém? No 7 ele diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea. Ele estava falando aqui que Noé era um homem justo, um homem reto, diante de uma cidade perversa, corrupta, cheia de iniquidade. E Noé, ele era um homem reto, um homem honesto, um homem justo. E ele deu instruções para Noé de como que ele ia construir a arca, porque ele estava prestes a derramar um dilúvio. Noé se atentou para aquilo que Deus estava falando para ele e foi construir a arca. Ele construiu exatamente do jeitinho que Deus disse para ele. Do jeito que Deus falou para ele. Noé construiu a arca. E aqui, no versículo 9, ele fala assim, ó. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe, no momento que Deus falou para Noé, aqui, Noé, entra na arca, tu e a tua família. Ele fala para ele: entra na arca, tu e a tua família. Aqui vemos que passou algum tempo Noé construindo, né? Não foi simplesmente Deus falou, Noé foi lá e construiu, porque havia um processo na construção, havia um processo, né, para que Noé construísse algo do jeito que Deus falou, do jeito que Deus falou para ele, do jeito das instruções, as instruções de Deus. Havia um processo para que aquela arca estivesse pronta e havia um processo, né, para que Noé terminasse a arca. E vemos que aqui no 9, né, ele vai falar assim, ó, para Noé, sabe? E aqui ele fala assim, no capítulo 8, eu falei que era capítulo 9, mas é capítulo 8, ele fala assim:
sai da arca. Você viu que teve um momento que ele falou, entra na arca, e agora ele falou, sai da arca. Você viu que existe um processo ao entrar, existia um processo ao sair? Aleluias, glórias a Deus. Agora ele fala assim, ó, sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E aqui no 9, ele fala assim, a aliança que Deus faz a Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que eu estou querendo chegar e dizer nessa palavra, nessa passagem? Você viu que existe um processo na construção. Deus falou, entra na arca. Quando Deus falou para Noé, entra na arca, ele falou, Noé estava construindo uma arca para que ele pudesse entrar com toda a sua família e com todos os animais que Deus havia falado para Noé. De cada animal ele ia levar uma espécie, um casal de cada espécie. E eu fiquei paralisada nessa palavra, nessa passagem, porque ele fala para Noé, entra na arca. E quando Noé entrou na arca, o próprio Deus fechou a porta da arca, porque se Deus tivesse deixado para que Noé fechasse, Noé ia sentir dó, Noé ia ficar com pena daquelas pessoas que estavam ali naquele dilúvio desesperada, né? Estavam se afogando, estavam morrendo. Os sentimentos, as emoções de Noé, né? Porque as nossas emoções, ela atrapalha muitas coisas, amém? E quando vemos aqui que Deus fechou a porta, Noé continuou dentro da arca. Ele continuou 40 dias, 40 noites, não é isso? É assim que a Bíblia fala. Que Noé ficou ali dentro daquela arca 40 dias e 40 noites. E o que é que você tem a dizer com essa palavra? O que é que eu recebi nessa palavra? Que Noé estava construindo dentro. Existia um processo na construção dentro. Noé foi colocar em ordem aquilo que precisava ser colocado em ordem dentro. Noé foi colocar as coisas em ordem. Noé foi construir dentro da arca. Porque se era o lugar que ele estava morando naquele momento, ele tinha que arrumar as coisas que estavam bagunçadas. Olha que Noé, foi salvo Noé e toda a sua família. Deus, ele teve misericórdia de um justo. E junto com aquele justo de toda a sua família. Enquanto Deus estava construindo algo fora, Noé estava colocando em ordem dentro. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com essa palavra? Que enquanto você está construindo dentro, Deus está construindo fora. Não tem como você construir nada fora. Primeiro é dentro, depois é fora. Primeiro temos que organizar a bagunça de dentro. Primeiro temos que pôr em ordem dentro para depois sair para fora. Não é fora que você deixa legado. Primeiro você deixa um legado dentro. Quando você deixa um legado dentro, ele se expande para fora. E ele fala aqui, ó. Abençoou Deus Noé e seus filhos e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele estava falando, multiplicai, enchei a terra. Sabe o que eu vejo com essa passagem aqui? Que o reino de Deus é a multiplicação de pessoas, é a multiplicação da vida, é a multiplicação do evangelho, é a multiplicação da palavra, para que a palavra se propague a cada dia, para que ela chegue mais longe a cada dia, para que mais pessoas cresçam, para que mais pessoas se levantem. E isso há uma construção dentro. Precisamos construir dentro de nossos lares, dentro das nossas casas, dentro de nós, porque somos templo, morada, casa do Espírito Santo. Nós temos que colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Deus falou com quem? Com Noé. Deus falou com o cabeça. Deus disse, depois ele disse, sai. Há um processo ao entrar e há um processo ao sair.
Coisas precisam ser colocadas em ordem dentro da nossa casa. Coisa precisa ser colocada em ordem dentro dos nossos lares. E nós estamos querendo deixar legado fora, sendo que está tudo bagunçado dentro. Foi isso que Deus falou comigo. A bagunça de dentro precisa ser consertada, ser posta em ordem, colocado no lugar, para depois você sair para fora. Sabe por que as coisas não estão acontecendo fora? Porque está dentro bagunçado. Enquanto houver uma bagunça dentro, você não pode sair para fora. Foi algo que Deus tratou comigo, está tratando até hoje. Lidiana, põe as coisas dentro do seu lar em ordem. E é através do cabeça, o cabeça se posicionando. Sabe, Deus fala primeiro com o cabeça, porque ele é o sacerdote do seu lar, ele é o líder. Sabe por que muitas coisas estão bagunçadas? Muitas famílias se destruindo por causa que a mulher está colocando no lugar do cabeça. E muitos é conhecedores da palavra. Muito conhece essa palavra. E nós como auxiliadora, auxiliando o nosso sacerdote, mulheres sábias edificam o lar e a tola destrói. Noé estava pondo em ordem aquilo que precisava ser ajustado dentro. Sabe? Há uma construção dentro. Há uma reconstrução dentro. Você só pode deixar legado fora quando você deixar legado dentro. Sabe, o seu primeiro ministério é a sua casa, é os seus filhos. E eles precisam ouvir, sabe? Ouvir testemunho seu dentro do lar. Porque quem te conhece melhor é o seu filho, é a sua família. Não são os de fora. Os de fora nós vestimos uma capa. Sabe? Não, você tem que passar para fora aquilo que você é dentro. É dentro, primeiro é dentro. É de dentro para fora. Há um transbordar fora. Nós precisamos transbordar para fora aquilo que o Senhor derramou dentro de nós. Noé, ele estava construindo, ele construiu uma arca e agora ele foi organizar dentro. Ele foi organizar dentro com a sua família. Ele foi organizar dentro com aqueles que Deus deu para ele. Sabe o que eu quero dizer também com essa palavra? Deus disse, nós vemos que Deus disse a Noé. Deus disse, vá. Deus disse, entra. Deus disse, sai. E ele ainda falou, ele ainda disse, eu abençoarei você e toda a sua família e vocês serão fecundos. Tem muita gente se levantando, dizendo aquilo que Deus não disse, fazendo aquilo que Deus não falou para fazer. E aquilo que Deus está dizendo, nós estamos nos calando. Às vezes sendo intimidados. Às vezes por medo. Ei, é hora de nós abrirmos a nossa boca e falar verdadeiramente aquilo que a palavra está dizendo. Não é aquilo que eu quero dizer. Não é aquilo que eu quero que o meu irmão ouça. É aquilo que Deus quer falar primeiro para mim. Sabe? Porque é primeiro dentro, depois fora. Há uma reconstrução dentro, meus amados. Há uma reconstrução dentro e nós precisamos ser reconstruídos. Nós precisamos arrumar dentro para depois sair para fora. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Que nós possamos meditar mais nessa palavra, que nós possamos buscar mais do Senhor, que nós possamos dizer aquilo que Ele está dizendo para nós, que nós possamos pegar a palavra, meditar e praticar em nome de Jesus, amém? Que você fique com essa palavra, que você busque mais o Senhor, busque mais dEle, confie mais nele, porque Ele pode fazer tudo aquilo que eu e você não podemos. Amém? Aleluias. Porque não é mérito seu, não é mérito meu, é pela graça. É pela graça. Aleluias, glórias a Deus.